Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O tema de hoje é a fotografia está para mudar, pelo menos em termos de equipamentos. Nós vamos falar um pouquinho mais das câmeras sem espelho, as mirrorless, da Canon e da Nikon. Finalmente a Sony vai ter um pouco com que se preocupar. E se eu fosse da Fuji eu me preocupava bastante. Antes disso, dá aquela chegada no site da Canon do Brasil, da Sigma Distribuidora, da comunidade de apoio financiamento coletivo aqui do canal, junto ao site Apoia-se, dá uma forcinha lá a partir de R$5 mensais. Você pode se tornar um contribuinte aqui do canal, incluindo algumas premiações que vão desde a participação numa comunidade exclusiva no Facebook até possibilidade de aulas particulares e consultorias online comigo. E dá aquela chegada no meu site, que é o vernalha.com.br, dá aquela olhada na agenda de cursos, tem 2 workshops com matrículas abertas, o Fotometria mais Flash, dia 28 de julho, e a Fotografia de Arquitetura, dia 25 de agosto, as 2 únicas turmas desses 2 respectivos cursos neste semestre, tá bom? Por causa da agenda de trabalhos eu não estou conseguindo agendar muitos workshops, até por isso eu gravo às vezes vários vídeos num dia só, que é para conseguir manter o canal vivo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Bom, parece que realmente vai acontecer. Os boatos, eu já falei disso num vídeo passado aqui sobre as mirrorless full frame Canon e Nikon. A boataria que circulava, porque a Canon já tem uma linha de câmera sem espelho e sensores APS-C, a EOS M5, EOS M6, entre outros modelos, tá? É uma linha grande de câmera sem espelho da Canon e faltava full frame. A mesma coisa para Nikon, que se aventurou numa linha de sem espelho com câmeras menores, né? Aquela Nikon 1, que não deu lá muito certo comercialmente. E vem se espalhando aí a notícia de que eles vão fazer as câmeras sem espelho full frame. Como a boataria vai se intensificando, os sites de rumores fotográficos vão cavando mais informação, eles verificam, por exemplo, as patentes que essas empresas estão registrando. Então, tanto Canon quanto Nikon andaram registrando patentes de novas lentes para câmera sem espelho e de novas tecnologias para câmera sem espelho. Então, isso só reforça que é iminente o lançamento por parte das 2 marcas de modelos sem espelho. O que parece certo aí é que tanto a Canon quanto a Nikon juntas vão lançar ao todo 4 câmeras, 2 pelo lado da Canon, 2 pelo lado da Nikon. O mais comum e corrente que se diz por aí é que seria uma como uma full frame de entrada. Então, por exemplo, no lado da Canon seria uma espécie de 6D Mark II sem espelho. E num lado mais profissional, depois da full frame de entrada, uma espécie de 5D Mark IV sem espelho. E no lado da Nikon, algo para ocupar aquele espaço da D610 e D750, que são full frames de entrada ou intermediárias no caso da Nikon, e aquele espaço de D810, D850 numa linha mais profissional. Então ambas marcas vão fazer mais ou menos a mesma jogada, segundo o que dizem. Os boatos para Nikon indicam uma câmera de 24 megapixels e uma câmera de 45 megapixels ou em torno de, pode ser 24, 26, pode ser 45, 48 megapixels, algo nessa linha. Então, se a gente pensar que faz um tempo que a Nikon não atualiza full frame de entrada delas, a D610 e a D750, que é uma câmera que vende bastante na linha da Nikon, também já está há um tempo no mercado, e essas 2 câmeras enfrentam uma concorrência pesada de modelos que foram modernizados recentemente, como no caso da Sony, a A7 III, no caso da Canon, a 6D Mark II. Então, a Nikon precisa reagir nesse segmento. Então, ela provavelmente vai acabar atualizando a linha de DSLR deles nessa área e as mesmas tecnologias iriam ser embutidas numa sem espelho para o mesmo segmento. Faz todo o sentido que eles façam a atualização nessa linha e faz todo sentido que eles lancem talvez a sem espelho antes da DSLR. E no caso de 45 megapixels seria algo para concorrer com a Sony A7R III
colocando-se lado a lado da Nikon D850. Não está muito claro se a Nikon vai aceitar canibalizar internamente suas próprias vendas, perdendo talvez vendas da D850 por conta de uma espécie de D850 sem espelho. Mas como a Nikon está em posição de se arriscar, porque é aquela história, assim, a Canon é conservadora porque é líder de mercado. A Sony se arrisca porque quer ganhar mercado e a Nikon se arrisca porque precisa defender aquele mercado que a Sony está tentando ganhar. A Canon é naturalmente mais conservadora. Então é natural que a Nikon se arrisque na defesa da sua posição, tentando inovar mais, como fez com a D850, que é um modelo que devolveu relevância para a Nikon no mercado. Fez as vendas da Nikon aumentarem, posicionou a Nikon de novo com uma certa folga de vendas em relação à Sony, que elas estão brigando pelo segundo lugar de mercado, tá? Então faz um sentido essas câmeras sem espelho. A dúvida que permanece é como vão ser os sistemas de focalização e a capacidade de focalização dessas câmeras em modo de vídeo, que é o calcanhar de Aquiles de toda a Nikon até hoje. Mesmo D5, D500, D850, elas são bem ruinzinhas na hora de fazer focalização contínua em vídeo. Essa habilidade que a Canon tem com o Dual Pixel AF de focalizar em um objeto de primeiro plano e depois detectar um rosto e acompanhar esse rosto, se ele vai para frente, se ele vai para trás, o Dual Pixel AF ainda é o sistema mais eficiente de focalização em vídeo e em Live View para fotos também. Então a Nikon precisa de tecnologias nessa área, vamos ver o que vem. No caso da Nikon, o que vai vir é isso: duas câmeras sem espelho, uma mais no segmento de full frame de entrada, outra mais no segmento full frame profissional, batendo aí de frente com Sony A7 III e A7R III. Isso tem um potencial enorme de frear qualquer espécie de migração de usuários Nikon para Sony. Aliás, uma coisa que eu acho que seria muito legal a Nikon fazer é lançar uma sem espelho APS-C. A Canon tem uma linha de APS-C, a Nikon não. Então, se a Nikon lança uma mirrorless APS-C na faixa de desempenho de D7500 a D500, ela acaba com as vendas da Fuji, por exemplo. Tá? A Fuji não teria condição de sobreviver a uma concorrência com a Nikon em APS-C, que a qualidade de imagem da Nikon é igual ou melhor que a da Fuji em muitos sentidos, e o desempenho da câmera, se for igual ou melhor que a da Fuji, ela freia completamente a migração, porque existe muita gente comprando Fuji, X-T2, X-T20, etc., que são câmeras APS-C. Então, se a Nikon for mais agressiva nesse segmento, ela consegue dar um pancadão em cima da Fujifilm, que não é uma marca que preocupa muito as grandes marcas, porque não tem um volume de vendas muito grande. Mas seria interessante ver a Nikon fazer isso. É puro chute meu, tá? Não há nenhum indício de que ela vai fazer. O boato mesmo, o recorrente é que ela vai fazer full frame de entrada e full frame mais profissional. Do lado da Canon, está sendo indicado muito que a câmera mais profissional das sem espelho que eles vão lançar tem 30 megapixels. Então é uma chance enorme dela carregar um CMOS da mesma família da 5D Mark IV, que é o melhor CMOS da Canon hoje em produção. 30 megapixels é uma excelente resolução e ele tem um tremendo de um alcance dinâmico, tremenda de uma qualidade de cor, com capacidade de gravação de vídeo em 4K e tudo mais. Então, aparentemente, a full frame mais profissional que a Canon vai colocar sem espelho, em mirrorless, é uma espécie de atualização da 5D Mark IV. Isso seria muito bem-vindo. Não está certo ainda se o 4K em vídeo vai ter crop, não vai ter crop, se o codec de gravação vai ser o mesmo de hoje, se não vai, isso, na verdade ninguém sabe. Mas o provável é uma full frame sem espelho nas habilidades e capacidades de uma 5D Mark IV, o que seria uma boa defesa da Canon para possível migração dos seus usuários também para a Sony. Porque quem quer um pouco mais de resolução está indo para a A7R III, quem não quer tanta resolução, que é uma câmera de uso geral, está indo para a A7 III, por exemplo. A 5D Mark IV bate de frente com essas câmeras muito bem. Então, se ela apenas se modernizar em termos de moda tecnológica de mercado, que é o caso da mirrorless,
Se é o futuro ou não da fotografia a gente não sabe, mas é o momento atual de atenção da mídia fotográfica é para câmera sem espelho. Se isso acontecer, a Canon freia com muita eficiência qualquer possibilidade de migração dos seus usuários para outra marca. Se a Nikon conseguir frear sua migração para outra marca e se a Canon também conseguir, ambas acabam estancando o crescimento tanto da Sony quanto da Fuji. A Canon tem uma linha muito boa de mirrorless, tá? Então se você pegar, por exemplo, a M5, ela é uma espécie de 80D sem espelho, é uma tremenda de uma câmera. Parece que a Canon não propagandeia muito a câmera, talvez por um medo de canibalizar as vendas da própria 80D, mas a M5 é uma 80D sem espelho. Então, se esses fabricantes tentarem com mais ênfase no seu marketing esses modelos e também baterem em outras linhas, eles estancam o crescimento das outras marcas, que são aí a Sony e a Fuji, com bastante eficiência. Tende a, com esses esforços de Canon e Nikon, o mercado a se estabilizar. É difícil que a Sony vá continuar crescendo no mercado se o que ela conseguir oferecer for pouca vantagem sobre os outros. Então, se eu imaginar uma mirrorless que seja uma D850, só que sem espelho, então um pouco menor, um pouco mais leve, com uma habilidade de vídeo um pouco melhorada, eu não teria, sendo Nikonzeiro, nenhuma vontade de ir para a Sony, porque a Nikon iria me atender. Mesma coisa a Canon, não teria nenhuma vontade de ir para uma Fuji A7 III ou A7R3, tendo aí uma 5D Mark IV na versão sem espelho, só um pouquinho menor, um pouquinho mais leve. E se houver do lado da Nikon e do lado da Canon um pouco mais de investimento na linha APS-C de sem espelho, provavelmente eles botam aí um freio gigantesco na frente da Fujifilm. O que não está claro e que eu gostaria de ver do lado da Canon é uma substituta da 5DS ou 5DSR no formato sem espelho. Isso iria bater de frente com a 7R3 da Sony e com a novidade que a Nikon vai colocar, que é uma espécie de D850 sem espelho. Seria muito bacana se a Canon fizesse isso na casa aí de 50 ou mais megapixels, mas não está claro, isso não apareceu em nenhum boato. Então, coisas que não apareceram nos boatos e seriam legais. Uma APS-C da Nikon para bater de frente com a A6500 da Sony, com as Fuji. Então, algo como uma D7500 sem espelho seria sensacional. Não apareceu em nenhum boato, seria legal. Do lado da Canon, uma 5DS, 5DSR sem espelho seria muito legal também. Uma certeza é que as duas marcas investirão em novas baionetas de lente, novas linhas de lentes. Então, as EF da Canon funcionarão nas câmeras sem espelho full frame da Canon através de adaptador da própria Canon, e na Nikon a mesma coisa, todas as lentes Nikon funcionarão nessa nova linha com o adaptador. A mesma coisa que a Sony fez logo no começo, né? Porque tinha a linha de DSLR Sony, você adapta essas lentes com o adaptador da própria Sony nas mirrorless e funcionam muito bem, sem perda de funções, sem perda de desempenho de autofoco nem nada. O que não funciona bem é se adaptar uma lente da Canon na Sony, uma lente da Nikon. Isso é o que não funciona muito bem. Agora, Canon em Canon, Nikon em Nikon, Sony em Sony, isso funciona bem. Já nas mirrorless da Canon já funciona, né? A EOS M5, M6 funcionam perfeitamente com lentes EF, com o adaptador da Canon. Então vai ser uma nova linha de lentes que vai ser lançada, porque assim aproveita o melhor da tecnologia mirrorless, sem precisar forçar uma compatibilidade com o sistema EF, que poderia trancar tecnologicamente uma das marcas. Então o que vai acontecer é que tem gente que reclama, eu não vejo problema em ter uma nova linha de lentes, desde que o adaptador funcione bem, o que com certeza vai acontecer. Beleza, pessoal? Esses movimentos da Canon e da Nikon em mirrorless estão sendo chamados lá no exterior de um império contra-ataca. Vamos ver o que vem aí, pancadaria para cima de Sony e Fuji, vamos ver o que acontece. Novidades ainda este ano no mercado. Dá aquela chegada no site da Canon do Brasil, uma das apoiadoras aqui do canal, da Sigma, outra das apoiadoras daqui. O Apoia-se, comunidade de apoiadores de financiamento coletivo deste espacinho da internet. E dá uma chegada lá no meu site que tem a agenda de cursos, workshops, eventos, palestras. Eu tenho algumas palestras aí para acontecer no Canon College. Então dá uma olhada lá na agenda que eu coloco tudo lá. Beleza, pessoal?
Por hora é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.